O vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que a gente acaba recebendo muito. Quem trabalha nesse meio da internet, a gente acaba recebendo muitas mensagens durante todo o dia. E eu vou relatar as minhas e as reclamações que eu mais recebo também do que é mais difícil na vida de um concurseiro. Ou seja, quais são as dificuldades que o concurseiro ele vai passar ao longo da sua jornada. Esse vídeo é mais para uma questão de conscientização, né? E realmente de reflexão para você analisar e verificar como que você vai agir em todas as situações que eu vou relatar hoje. Bom, a primeira dificuldade que o concurseiro passa geralmente quando ele começa a estudar é escolher a carreira. Então, assim, geralmente o que ocorre? O cenário, a pessoa entra no concurso público por um concurso que ela viu e que achou interessante pela uma remuneração alta. Geralmente, quem começa a estudar para concurso funciona assim, é pelo salário e pela possibilidade da mudança de vida. O que ocorre? 90% dos casos, a pessoa ela não consegue aprovação no primeiro concurso. Então, vem o segundo problema, a frustração. Então, reprovei na primeira prova, aquela prova que eu estudei, com certeza, mas provavelmente eu estudei de uma maneira errada, até porque você vai demorar um bom tempo para conseguir encaixar no seu método de estudo que funciona para você. Mas vamos voltar pelo início. Você escolheu uma área, vou dar um exemplo, que foi o meu caso, eu escolhi tribunal. E eu não tinha noção de como era concorrido. Na época, minha primeira prova foi para oficial de justiça do Rio Grande do Sul, em 2014. Fiz essa prova, eu até fui bem em informática, eu fiz 8 das 10. Eu fui mal em português e fui mal em legislação. A prova era contida em 3 partes. Mal assim, não a ponto de conseguir ser aprovada, tá, gente? Bom, a partir daí eu sabia que oficial de justiça não teria tão cedo e eu tive que criar outras alternativas. Nesse período, eu fiz um concurso para o IBGE e também fiz para o IBGE para carreiras fixas, ou seja, estatutárias, e também fiz um concurso para a Prefeitura de Canoas. Isso foi em 2014. De 2014 a 2016, aconteceu comigo o que acontece com muitas pessoas. A sensação de que isso não é para mim. Por quê? Eu estudava, mas eu estudava de uma maneira que eu não absorvia, eu trabalhava muito, então não funcionava para mim. Em 2016 eu comecei a fazer um outro planejamento, porque eu realmente vi que eu queria entrar no serviço público, principalmente pela estabilidade. Eu sempre trabalhei muito em empresa privada por muitos anos, mas eu não me sentia bem. Às vezes eu queria pedir demissão e não fazia, porque tinha as contas, enfim. Bom, daí eu comecei a ver algumas possibilidades. Foi daí que eu achei a minha primeira área. E eu acho que a primeira dica que eu dou pra vocês é que vocês tenham duas áreas de escolha. Uma que vocês querem muito, que no meu caso é a carreira policial, e uma outra que talvez você não queira tanto, mas que você se identifique, que no meu caso é a educação. Ok. Bom, a partir daí, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida e eu comecei a estudar para SUSEP. Bom, quando eu comecei a estudar para SUSEP, eu estudei bastante, mas com o edital aberto, tá? Eu estudei de janeiro até abril, tá? Estudei consideravelmente, assim, estudava de umas 8 horas da noite até uma meia-noite e um pouquinho no meu intervalo de trabalho, que eu trabalhava no mercado aqui no Rio Grande do Sul. Bom, o que aconteceu com a SUSEP? Eu fiz 44 pontos, era 40 pontos para ir para a segunda fase, mas tinha que fazer uma pontuação mínima em cada matéria. Eu consegui atingir em português a quantidade mínima, informática eu fui muito bem, conhecimentos específicos eu fui bem, conhecimentos gerais eu fui bem, mas na parte de legislação eu tinha que fazer 15 questões e eu fiz 12, o que fez com que eu não conseguisse ser aprovada. Até aí, ok. Bom, a partir daí a gente estava num cenário, que foi o 2017, né? Que não tinha muitos concursos e eu não queria fazer prefeitura, porque eu ganhava muito bem no meu trabalho, muito bem assim, né?
a ponto de uma prefeitura não comportar o meu salário. Meu segundo erro, não olhei concursos pequenos. E nessa época, no início de 2017, eu não tinha conhecimento, eu ainda não trabalhava na área de concurso público. Eu não tinha conhecimento sobre os estatutos. Então, a minha terceira dica é essa: você ler os estatutos dos órgãos que você vai fazer provas. Por exemplo, na minha cidade, na época, tinha dentro do estatuto e do plano de carreira uma bonificação. Se eu tivesse ensino superior, eu poderia entrar num salário, vou dar um exemplo, agente comunitário de saúde, por 1.500, e por eu ter superior eu ganhava 100% a mais, ou seja, eu ganharia 3.000 reais. E eu não tinha esse conhecimento. Um desses motivos foi o que me fez me tornar professora de legislação municipal, para conhecer esses detalhes. Bom, daí 2017 não abriu o concurso e no final, bem no finalzinho, eu estudei 15 dias para a Polícia Civil de Santa Catarina e passei na prova, mas não fui pro TAF. Eu fiz 69 e o corte deu 7,3. Mas eu já tinha certeza que eu queria carreira policial. Bom, a partir daí eu comecei a olhar prefeituras com um olhar mais crítico e olhar com bons olhos. Por quê? Eu tinha saído do meu trabalho para estudar para concurso público e eu não queria ficar muito tempo desempregada. Foi quando eu comecei a fazer concursos menores. Então, eu não olhava tanto o salário, mas eu via aquela atividade, via se eu me identificava, se ok, isso eu faria, ou não, isso eu não faria. Por exemplo, IGP eu jamais faria. Então, eu olhava, ok, isso aqui serve, isso aqui não serve e tal. Ok. Eu sempre trabalhei, gente, com vendas, tá? E se você me perguntar se eu gostava de trabalhar com vendas, não, mas eu sempre fui uma excelente vendedora. Eu acho que, assim, a responsabilidade, ela parte, e o respeito, e tem que vir de berço. Ou seja, assim, não é porque você não gosta daquilo que você faz que você tem que fazer mal feito. Então, indiferente do cargo que eu fosse, eu sempre saberia que eu daria o meu melhor. Então, isso eu ficava tranquila, porque eu sabia que eu não ia ser uma servidora ruim, mesmo que eu não estivesse num cargo que eu desejasse muito. E eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que é um erro estrondoso é imprimir muito material. Gente, eu tinha caixas e caixas de materiais. Eu ia imprimindo tudo que me passavam, eu fazia diversos cursinhos. Então, aí que eu descobri que o menos é mais. Você vai ter que realmente encontrar professores e cursos que você se identifica. Então, eu gosto de estudar português com fulano, então você vai ter que ir lá procurar um curso ou uma apostila do fulano e imprimir. Não, penal, processo penal, eu gosto de estudar com tal professor, e assim por diante. Não existe, gente, curso perfeito, tá? Sempre algum professor não vai ter uma didática que você vai se adaptar. Então, você vai ter que se encaixar nessa realidade. Você vai ter que achar maneiras de adquirir o material e aquela matéria com o professor que se encaixa mais, tá? Bom, então eu parei de imprimir. Eu trabalho muito com resumos, então antes eu não fazia resumos. E outra coisa que eu não fazia também era simulado. Eu não gostava de fazer simulado e nem questões. E assim, todas as provas que eu comecei a passar e a que eu estou nomeada, eu tive um resultado excepcional. Eu ainda não gosto de fazer questões, eu faço porque eu sei que dá resultado. Porque eu comecei a fazer a questão e ir para a letra da lei quando era polícia, ou fazia a questão e anotava ali, lia a resposta, e assim eu ia aprendendo. O outro problema também que a gente tem com concurseiro é falar demais. A gente fala muito para a família que a gente está estudando muito para uma prova e às vezes não rola. Isso faz com que a gente gere uma frustração e às vezes a gente até receba comentários no sentido: será que isso é mesmo para ti? Eu já vi esses comentários. Então, assim, evite falar, né? Evite explanar muito seus planos, eu acho que isso é muito importante. Tenha uma organização financeira, a gente não consegue estudar bem se a gente não está com as contas organizadas. E também encontre a sua maneira de estudar. Então, assim, Priscila, eu gosto mais de leitura, faça isso. Priscila, eu me identifico mais com videoaula, o que eu acho muito difícil um candidato que só estude por videoaula conseguir um bom desempenho. Ele pode ver a videoaula e fazer questões e ter um bom desempenho, mas você não vai conseguir ter um bom desempenho só olhando, por exemplo, aulas de português se você não fizer questões. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Um forte abraço
Eu já estou criando um grupo para SUSEP 2022. Eu vou deixar o link do WhatsApp aqui para quem quiser entrar e participar desse grupo de estudos. Um forte abraço e excelente final de semana para vocês.